Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, como estão de feriado, né? Apesar de hoje muita gente ter voltado ao trabalho, dependendo do tipo, né, de atividade. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A princípio, essa live iria ao ar apenas no canal do YouTube, porém, eu só estou transmitindo através do celular, então o equipamento, né, a configuração, aliás, do acesso ao YouTube pelo celular não permite fazer vídeo ao vivo, a não ser enviando em seguida. É o que eu vou fazer. Então, estou transmitindo ao vivo através do grupo do Facebook e em seguida esse vídeo também irá para o canal do YouTube, tá? Então, pessoal, é uma espécie de live surpresa, sim, né? Talvez eu tenha comentado, se eu não me falha a memória, que eu iria fazer essa live hoje, né? Mas de qualquer forma, eu tô agora, resolvi fazer, né? Realmente, não marquei horário porque eu estava com serviço em casa, né? Então não tinha como fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então agora que eu estou podendo, estamos agora tranquilos, né? Eu acho que dá pra gente ir em frente. Hoje eu vou falar, obviamente, sobre Jesus, tá? Algumas lives já foram feitas sobre Jesus aqui no grupo, mas como estamos, né, em dias em que nos lembramos muito mais dele do que em outras épocas, né, a não ser no Natal, para a maioria das pessoas. Então vou falar um pouquinho na visão espírita sobre Jesus, sobre esse espírito maravilhoso, né? Um logos galáctico, né? Ele abrange boa parte da galáxia já, da nossa Via Láctea, como espírito que está colaborando com a construção de novos mundos e tem a governança, né, planetária aqui da Terra, também de um dos planetas que ele também co-criou junto com outros engenheiros siderais, né, arcanjos e tudo, para abrigar essa humanidade exilada, um mundo primitivo ainda, né, chamado Quiron, segundo o próprio Chico Xavier. Então tem outras informações, né, que a gente já debateu aqui a respeito dessa questão da grandiosidade, o raio espiritual do Mestre Jesus. Mas hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre alguns conceitos que a gente tem sobre essas questões, né, do sofrimento, inclusive o sofrimento que o próprio Jesus passou. Então, o que o Espiritismo nos diz, muitos mentores falam, principalmente nos dias de hoje, né, porque muitos espíritas ainda têm aquela coisa de que o sofrimento é o único caminho. Sim, ele é um caminho valioso, porque a gente depura, né? A pedra bruta, ela lapidada, ela pode se tornar um diamante, né? Então, lá dentro daquela concha disforme de uma pedra, de uma rocha, muitas vezes se transforma, né? Tá há milênios ali se transformando num cristal, né? Então assim também é com o nosso espírito embrutecido, que vai largando essa casca de primitivismo ao longo da sua evolução até nos tornarmos arcanjos, né? E anjos. Angelitude é o destino pré, né? Que antecede o retorno à fonte criadora que é Deus. Então, com esse conceito de sofrimento, a gente entende que ninguém reencarna ou encarna para sofrer, tá? Esse sofrimento é de acordo com a nossa vibração. Então, ninguém nasce para sofrer, né? Em termos de terra, na verdade, porque a gente sabe que estamos vinculados a uma lei de causa e efeito. Então, qual o exponencial e a meta de felicidade em que nos espelhamos? Qual é essa meta de felicidade? É Jesus, né? Ele é a nossa bússola, o nosso norte, tá? Eu vou só pedir licença a vocês, porque eu acho que tem um barulho externo aqui, um carro de som passando. Eu vou aguardar um pouquinho para não atrapalhar a fala.
Deixa eu ver se ele já passou, se vai... Passou pela outra rua. Morar em alguns lugares barulhentos, a poluição sonora é algo terrível. Então passa carro de som, né? Eu acho isso um desrespeito com as pessoas, né? Muita gente está descansando após o almoço ainda, né? Então aquela propaganda ruidosa dentro que invade a sua casa, o seu lar, é muito desrespeitoso. Enfim, então qual é esse exponencial e a meta de felicidade que a gente tem, né? Que a gente quer alcançar esse grau de um espírito crístico? É Jesus. Jesus é um espírito antigo que começou a sua evolução em outro universo, tá? Em outro universo. Sim, a gente também já falou sobre isso. Não existe só esse universo. A própria ciência já trabalha com essa hipótese, embora os mentores já esclareçam claramente, muitos, né, que existem vários universos, tá? Na sua infinitude, inclusive, porque esse conceito de infinito é o que engloba esse crescimento que é infinito, entendem? Então, os universos, para o nosso, vamos dizer assim, em comparação, né, com a nossa evolução, realmente para nós é infinito. Ele está se expandindo, então ele chega no limite de expansão e inicia-se outro. Já tem outro universo, outros, se não me engano, mais dois, mais antigos que o nosso. Então, o próprio Mestre Jesus, segundo mentores falam, ele iniciou a sua trajetória evolutiva em outro universo. Vejam só a grandeza desse espírito. E já passando para esse universo, tá, como espírito crístico. Então ele é um espírito antigo e, sendo assim, ele é co-criador sideral. Ele cria planetas de acordo com as ordens, os ordenamentos do Pai Maior. Ao mesmo tempo, Jesus, com sua humildade, ele tem essa grandiosidade, mas ao mesmo tempo, com a sua humildade e amor, ele reduz a sua frequência vibracional, o seu campo vibracional, e desce seu fractal, né? Como bilocação. Vocês sabem o que é isso, né? Bilocação é a capacidade que alguns espíritos no quilate, né, de Jesus têm de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Existem algumas criaturas que já conseguem isso, tá? Então está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Como Jesus já fazia quando esteve aqui. Então ele desce, né, como seu fractal, uma parte dele, na sua característica humana, ele desce aos umbrais, em pessoa, podemos dizer, para resgatar almas sofredoras. Então vejam quanto amor há nesse ser, né, maravilhoso. Não está tão distante quanto a gente imagina, não está tão inatingível para nós como alguns pensam. Ele está a uma prece de distância. Então, sempre que possível, Jesus desce, na sua humildade e amor, aos umbrais, para resgatar almas. Seu espírito, recebendo a ordem da fonte criadora, levou 4.000 anos para reduzir o quanto pôde a sua dimensão espiritual. E desses 4.000 anos, 1.000 anos mais ou menos foi de preparação reencarnatória para ser materializado o embrião humano no ventre da Virgem Maria. Então Deus, fonte criadora, divina consciência, envia por meios que nós ainda iremos descobrir, né? Porque o aprendizado ele é constante para o espírito, somos espíritos eternos. Nós aí iremos descobrir como se dá, né, essa ordem da fonte criadora para um espírito do quilate de Jesus. Então Deus, fonte criadora, divina consciência, Pai e Mãe, envia por meios que ainda iremos descobrir a ordem para Jesus de ser o governador da terra. Então ele começa esse trabalho preparando o planeta cosmicamente, né? Fazendo toda a junção daquela massa cósmica, como se formam os planetas, né? Que a nossa ciência já sabe, em termos físicos, né? Que isso é trabalho de espíritos grandiosos, engenheiros siderais,
né, co-criadores da fonte criadora que é Deus. Então ele criou o planeta, né, e já sabia dessa missão que ele tinha de ser o governador da terra. Então, por que Jesus aceitou, por exemplo, a missão e o sacrifício que sofreu na cruz? Por quê? Vejam só, porque além de, no estágio evolutivo da humanidade, as pessoas dificilmente iriam esquecer do amor, das lições, como né? Boa parte da humanidade, se não toda, já ouviu falar, mesmo de outros entendimentos religiosos, já ouviram falar de Jesus. Então ele não passou de forma alguma despercebido por esse planeta e não está despercebido. Então, dificilmente, além de não esquecerem do amor, das lições, dos milagres e até mesmo, principalmente, da sensação de bem-estar e amorosidade que a sua aura produzia em todas as criaturas, animais, vegetais, hominais, num raio de 300 quilômetros à sua volta, tudo vibrava em harmonia, em felicidade. Nossa, e por que aquela violência, né? Alguns irão pensar, por que aquela violência, aqueles casos ali, né? Aquela maldade dos romanos em volta não foram atingidos? Porque não há interferência direta, né? Tudo é questão de sintonia. Aí é uma prova. Se você tiver em qualquer lugar, tiver um espírito que tem uma aura grandiosa, mas se você não tiver sintonizado, você não capta. Mas sim, estava disponível em um raio de 300 quilômetros toda aquela amorosidade, aquela harmonia da aura de Jesus. Então, mesmo com tudo isso, tá? Com todas essas lições, com todo o aprendizado que ele deixou, ainda assim não seria o suficiente para a humanidade ser marcada por uma lembrança maior da passagem dele. Então, por isso que ele aceitou esse sacrifício, essa passagem, né, dolorosa pela cruz, e com a tristeza desse acontecimento, né, ele seria mais facilmente lembrado pela dor, e nessa dor trazer o amor de volta aos corações. Então, pessoal, em poucas palavras, né, eu quis trazer para vocês essas informaçõezinhas referentes a Jesus, né? Porque é que ele, como Espírito, ele já sabia, inclusive, né? A prova é a dos Evangelhos, quando ele foi para o Monte das Oliveiras, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então ele chorou, né? Mesmo sendo um espírito tão grande, sabendo da eternidade, ele chorou, porque ele via, né? Ele não chorou nem pelo sofrimento que ele iria enfrentar, mas ele chorou pela maldade que ainda perdurava nos corações humanos, né? Principalmente naquele império que foi tão cruel como os romanos, né? Que hoje se representam aí no reencarne na maior parte da população norte-americana, né? Tanto que o mesmo símbolo, né, a águia, que representava os romanos, representam hoje. Vejam que nada por acaso, um poderio, né, como eles têm também, né? E assim sempre nesses planetas de provas e expiações, né? Aqueles que são mais dominantes e aqueles que não conseguem ainda se destacar, graças a Deus pela força e pela dominação. Então vejam só, Jesus ele encarna como um corpo físico nosso, tá? De uma matéria densa, mas mais sutil que a humana, né? Vejam como a graduação dimensional é vasta, né? Segundo alguns mentores falam, Jesus ele tinha uma espécie de corpo materializado, um pouco mais sutil que o humano, mas tinha todas os órgãos, toda a funcionalidade, tá? Sentia frio, sentia um gesto de humildade e amor por essa civilização, né? Sentia tudo que qualquer ser humano sentia, tinha sangue nas veias, né? Porque se assim não fosse, não ficaria registrado
evangelhos, né, na sua crucificação. Então, era um corpo como o nosso, sim, tá? E foi materializado como um embrião humano no ventre de Maria, porque era virgem, tá? Então, até a concepção de Jesus foi assim. E ele, com a prova de amor, se deixou passar por isso para ser eternamente lembrado, porque no estágio evolutivo da humanidade a dor ainda é muito lembrada. Então, por isso que se perpetua esse looping, né? essa repetição nessa data de Páscoa, porque foi a época da crucificação de Cristo, a Páscoa, comemorada, né, pelos judeus naquela época em tudo. Então, foi dessa forma, tá? Jesus, e ele transfigura o seu corpo semimaterial, né? Era materializado, denso, mas não como humano, e ele ressurge, né? O seu espírito ele vai se refazer energeticamente no plano espiritual. Então ele vai nesses 3 dias que ele fica, né? Ali o seu corpo materializado fica lá no sepulcro, ele vai à 7ª dimensão, que é o seu lugar ascensional, equivalente ao nosso planeta. Ele vai à 7ª dimensão, se refaz energeticamente e no domingo, né, como contam as escrituras, ele transfigura-se, né, o seu corpo espiritual, tanto que fica a marca naquele tecido que cobria aquele corpo, fica a marca lá, porque foi um processo físico luminescente, tá? Não só com as marcas do sangue, sim, ficaram as marcas do sangue marcando todo o pano, mas através de um processo, um fenômeno espiritual, tá? Fica luminescente, passa pelo pano e se materializa para então um espírito materializado fazer suas aparições, suas visitas, suas conversas entre aqueles mais próximos, que eram os discípulos e as mulheres que o seguiam, inclusive Maria, Maria Madalena, e como todos já sabem, né, o que está nos evangelhos. Então foi assim, né, um pouquinho que eu trouxe aqui da passagem de Jesus, né, já que estamos com essa lembrança, né, por esses dias dele, ok? Então uma livezinha extra, mais curta, onde eu queria falar isso para vocês, um pouquinho de Jesus, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado, espero que tenham gostado. Quem quiser perguntar algo, fica à vontade, tanto quem está assistindo, né, que vai assistir pelo canal do YouTube, pode escrever nos comentários, tanto quem estiver vendo pelo grupo do Facebook, a live, pode comentar aí, acrescentar algo, perguntar alguma coisa também nos comentários, tá bom? Desejo a todos uma feliz Páscoa. Amanhã, né, um dia também de lembranças especiais sobre Jesus, Jesus dando prova da continuidade da vida, a vida eterna, a vida espiritual, que nós temos, né, uma continuidade através desse fato dele ter ressurgido para aqueles que ali estavam, tá? Tanto é que o Espírito ele sobe realmente, né? Um fenômeno espiritual, ele sobe de volta ao plano espiritual diante daqueles todos que estavam ali próximos dele, e dessa forma amanhã continua, né, como um dia especial para todos que seguem o Mestre Jesus. Que Jesus abençoe a todos com muita paz, tenham um ótimo final de semana, beijo no coração de todos e até segunda-feira com a nossa live comum aqui para o grupo do Facebook, tá bom? E na terça e quarta para o canal do YouTube. Tchau, tchau, até lá.